chegamos ao momento mais importante, amém? Todos já receberam a sua apostila? Antes de nós iniciarmos o texto base, eu quero agradecer a Deus, ao soberano Senhor Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da minha fé. Obrigado, Jesus Cristo, por ter me escolhido para este chamado. Obrigado por ter me colocado neste ministério. Obrigado, Senhor Jesus. A minha suficiência vem de Ti. Eu sou o que sou pela Tua graça. Eu quero também agradecer ao nosso apóstolo Miguel Ângelo e à nossa bispa primaz, doutora Rosana, pelo carinho, pelo amor, pelo empenho que eles têm para conosco. Eles cuidam, eles apacentam as nossas vidas. Eu quero agradecê-los por eles permitirem que eu esteja sobre este altar santo, compartilhando a palavra de Deus. Muito obrigado, recebam o meu carinho e o meu amor. Quero também externar a minha gratidão a Deus pela vida da minha família, pela vida da minha esposa amada, querida, Bispa Ana Caroline, pelos meus filhos, pela família apostólica, pastora Cristiane, pastor André, pastora Kemi, pastor Felipe, o nosso querido e amado também, irmão do nosso apóstolo e sua digníssima esposa, todos que estão aqui presentes, todos aqueles que fazem parte do corpo ministerial desta igreja, todos aqueles que contribuem para que este culto aconteça com excelência, e é claro, a você ovelha do Senhor, que é a parte integrante deste ministério. O meu agradecimento então a todos em nome de Jesus. Bom, a palavra do Senhor está em Josué 1, versículo 1, pegue a sua Bíblia. Nós vamos discorrer aqui alguns versículos. Diz a palavra do Senhor em Josué 1:1: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado também de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer
que andares. Que esta palavra penetre os corações. Oremos. Senhor Jesus Cristo, aqui está um exemplo, Pai, que é a base do estudo desta manhã, por que não dizer deste dia, onde mostra um chamado de Deus para Josué. Era o chamado que Deus havia dado a este homem de conduzir o povo até a terra prometida. E aqui estamos nós, pais, filhos, pessoas que têm também um chamado de Deus para com a nossa vida, para com a vida da nossa família. E sabemos, Senhor, que para alcançarmos esta promessa, esta terra prometida, temos que atravessar um Jordão, temos que romper as dificuldades. E nós declaramos em nome de Jesus, que tenhamos atitudes de fé, para vivermos em vida, na terra que o Senhor prometeu, em nome de Jesus. E o povo de Deus, uma vez mais, diga amém e amém. Muito obrigado, Bispo Kim Lins. Eleitos de Deus, povo mais que vencedor, propriedade exclusiva do Senhor. Temos aprendido com o nosso apóstolo ao longo deste módulo sobre este dom maravilhoso que é o dom da fé. A fé é o que nos move para seguirmos em frente, tendo o nosso Deus como alvo, mesmo que tenhamos que enfrentar obstáculos durante esta trajetória. Todos nós temos dias de festas, mas também passamos por dias de luto, de tristeza, dias de celebração, mas também dias de choro, dias de alegria, dias de tristeza. Mas isso tudo porque somos seres humanos e estamos sujeitos a todas essas situações. Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas ele conclui dizendo: tem de bom ânimo. E é isso que eu venho trazer a você neste dia: bom ânimo, palavra de esperança, palavra de fé, para que você alcance as promessas do Pai. Então, são as situações que estão à nossa volta. O nosso país, por exemplo, está passando por uma das piores crises morais de todos os tempos. A todo momento, só ouvimos notícias ruins, mas a fé nos motiva a não darmos ouvidos aos noticiários. A fé nos motiva a nós avançarmos, porque ela nos faz crer que servimos a um Deus soberano e poderoso. Você crê nisso? Diga amém. E que tem sempre as suas mãos estendidas para nos ajudar. Então a fé, ela faz com que acreditemos que sempre há algo melhor a ser conquistado, a ser alcançado, que pode não ser fácil de alcançar, mas nós temos que crer que chegaremos lá. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo que vai ser mamão com açúcar, eu não estou dizendo que você não vai ter momentos de desafios, de crises, de tensões. Mas uma coisa eu te asseguro, que se você mantiver uma atitude de fé, você vai alcançar aquilo que Deus determinou como promessa para a tua vida. E é isso que eu quero te motivar nesse dia, a viveres por fé. Hoje você veio aqui para receber uma grande dose de entusiasmo, para não mais pensar em desistir,
em jogar a toalha. Não, o crente não joga a toalha, o crente não desiste, porque quando chega o limite da tua carne, aí é que entra a intervenção sobrenatural de Deus. Assim como o povo de Israel, devemos crer que chegou a hora de cruzarmos o nosso Jordão. Você crê nisso? Chegou a tua hora? Diga então assim: chegou a minha hora de cruzar o meu Jordão para chegar na terra prometida. E diz a palavra que o povo de Israel desejava esse momento, olha, desde a época de Abraão. Já haviam se passado mais de 500 anos. Mas agora, chegar o momento, a palavra mostra, o tempo da oportunidade batia à porta daquele povo. O tempo oportuno de Deus havia chegado. Era hora de tomarem posse da sua herança. Mas eu sei que assim como eu, há muitos sonhos que você tem nutrido durante anos da sua vida. Sonhos de um casamento feliz, sonho de concretizar o seu casamento no Senhor, sonhos de uma família, sonho de filhos, sonho de um trabalho, sonho de uma promoção, sonho de um estudo, sonho de uma vida financeira abundante, uma vida espiritual com temor e tremor. Enfim, todos nós temos sonhos. Mas creia em nome de Jesus. Creia que você pode cruzar o Jordão neste dia e entrar na terra prometida. Porque não há limites para o povo de Deus. As limitações só estão na nossa carne, mas como nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos, não há impossíveis. Então, meus amados, do que você precisa fazer para que você possa cruzar o seu Jordão? O que está faltando para você? Qual é o estímulo? O que falta para que você dê o primeiro passo e alcance o outro lado da margem? Eu quero pontuar aqui algumas instruções preciosas que te levarão, que te ajudarão a conquistar a terra prometida. E o primeiro ponto é que precisamos tirar os olhos da crise. Precisamos tirar os olhos das dificuldades e saber que Deus está no controle total das nossas vidas. Este é o primeiro ponto. Se você não focalizar direito aonde você tem que realmente olhar, se você ficar disparando olhares para onde não deve, você perde tempo, você enfraquece, você se desestimula, você fica totalmente vulnerável, porque você está perdido, não sabe para onde ir. Mas quando você olha para Deus e focaliza em Deus, este é o primeiro passo. E é isso que eu te convido a fazer neste dia. Veja o que Josué diz em Josué 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, era morto. Dispõe-te, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha que situação havia acontecido naquela época. Moisés estava morto e uma crise estava instalada ali naquele momento. Moisés era o grande líder daquele povo. Moisés era o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor. Mas diz a palavra que ele estava morto. E a crise havia chegado repentinamente.
assim como neste momento nós brasileiros estamos vivendo uma crise em nosso país. A violência ronda à nossa volta, o desemprego assusta os pais de famílias, o desmoronamento dos valores morais e a desintegração das famílias são uma realidade em nosso meio. E os fenômenos naturais, que parecem anunciar que estamos mais perto do fim ainda do que nós imaginamos, tudo isso são evidências, são situações, são problemas, são circunstâncias que precisamos atravessar. Mas só atravessamos quando olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Então, apesar de todas as situações adversas, apesar da crise que aquele povo lá com Josué havia vivido, Deus continuava a ser Deus. Moisés estava morto, mas isso não dizia nada, porque Deus continuava no trono, governando o seu povo. E eu quero te dizer que independente se você veio de uma família onde tem uma hereditariedade que dizem amaldiçoada, saiba que Deus, em nome de Jesus, destruiu por terra agora, através da tua geração. Porque a tua geração é abençoada, a tua geração será próspera. Esta é a promessa que Deus tem para você. Esta é a promessa que Deus tem para você. Então a obra continuava. Precisamos assumir o nosso papel histórico. Às vezes damos desculpa dizendo para Deus que não estamos preparados para cruzar o nosso Jordão e tomar posse da terra prometida. São muitas desculpas, mas são apenas desculpas. Então Moisés estava morto, mas o povo precisava cruzar o Jordão. Deus havia determinado uma promessa para aquele povo, assim como Deus prometeu e fez promessas para nós. E nada neste mundo vai impedir que estas promessas se cumpram nas nossas vidas. E foi isso que o versículo 2 disse: dispõe-te agora. Ou seja, prepara-te. Você está preparado para cruzar o Jordão e tomar posse da tua terra prometida? Então receba esta palavra: prepara-te, dispõe-te agora e tome posse. A nossa confiança está no Senhor. A nossa vitória não vem de homens, mas de Deus. Os homens passam, mas Deus continua reinando em vida. E cada geração precisa se levantar e cruzar o seu Jordão. Mas isso, quando nós mantemos o nosso ideal aceso, vivo. Você tem que manter o seu ideal, as suas convicções, os seus sonhos avivados. Porque se você não tiver sonhos, para que você vai lutar? Eu não estou dizendo que você tem que ter sonhos materiais, porque muitos têm outros sonhos, têm sonhos espirituais. Eu estou dizendo que você tem que ter bem formulado na sua mente os seus sonhos, para que você possa alcançá-los e buscar este sonho. 2 de Coríntios 4:18 fala: não atentando nós nas coisas que se não veem, mas nas coisas que não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, mas as que se não veem são eternas. Então eu posso imaginar e concluir que as circunstâncias temporais, as circunstâncias no mundo são passageiras. Elas vão passar pelas nossas vidas, mas o que vai reinar para sempre na vida do cristão são as promessas de Deus.
E essas independem das crises. As promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, independente da crise, porque o nosso Deus não está em crise. Não fomos chamados, então, para focalizarmos os problemas. Fomos chamados para focalizarmos em Deus. O segundo ponto, precisamos sair do deserto e enfrentar novos desafios. Quantos aqui estão motivados a sair do deserto? Não importa qual seja o nome da tua necessidade, veja como um deserto e que tem que sair da tua vida. Então você deve crer pela fé que o deserto é um lugar estéril, não tem vida, portanto não pode ser o teu paradeiro, pode ser um lugar de passagem. Às vezes você passa, as circunstâncias te levam a passar, mas é uma passagem, não é para sempre, não vai fazer parte da tua história, não. Não fomos chamados para fazer do deserto o nosso cemitério, não, mas para conquistarmos a terra que Deus prometeu, isso sim, que são os nossos sonhos. Então, amados, aqueles que duvidam da promessa, aqueles que duvidaram da promessa na época de Moisés e de Josué, diz a palavra que eles foram enterrados no deserto. Eles não alcançaram a terra da promessa, porque a incredulidade planta as pessoas no deserto, mas a fé nos leva a alcançarmos a terra prometida. Então aquilo que é impossível para você, saiba, amado e amada, é possível para o Deus a quem você serve. O Senhor pode realizar o seu sonho ainda este ano. Eu recebo para a minha vida, olha, ligamos aqui os nossos sonhos, em nome de Jesus, realizados este ano ainda. Você pode cruzar o seu Jordão, sim, você pode tomar posse da sua terra prometida. Veja que Jesus fala em Lucas 18, 27, mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Há impossibilidades para o nosso Deus? Se não há impossíveis para Deus, não pode haver impossibilidades para nós. Porque a nossa fé nos faz crer no sobrenatural de Deus. Então creia na sua vitória, creia na vitória, naquilo que você pretende alcançar ainda este ano. Aquilo que parecia humanamente impossível para você, vai se abrir diante dos teus olhos, assim como o Jordão se abriu diante daquele povo que creu. Então, quando abraçamos o projeto de Deus, nossos sonhos, eles deixam de ser pequenos, eles deixam de se tornar sonho para se tornar realidade. Eu não estou te convidando simplesmente a sonhar, eu estou te convidando a você projetar o teu futuro, fazendo do teu presente um bom presente. Então precisamos ter grandes sonhos, grandes alvos e grandes anseios. As cidades naquela época estavam fortificadas, precisavam ser conquistadas. E Deus não nos chamou para contar os nossos inimigos, mas para vencê-los. Você foi chamado para derrotar os teus inimigos. Há inimigos que nos espiam, há batalhas que precisam ser travadas, mas a vitória, ela vem do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai à tua frente, Ele vai à minha frente, e quebra e despedaça o arco e a lança. Salmo 18, 3, veja que atitude de fé
Que palavra fervorosa! O salmista diz: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Você faz isso quando está no culto de oração? O altar se une com a igreja em oração e declaramos que todos os nossos inimigos sejam destruídos. Então o tempo agora é de quê, bispo? O tempo agora é de cruzar os braços e ficar esperando? O tempo é de agir. O tempo agora é de agir. Por isso o tema é atitudes de fé. Então a vida não se repete, a vida não espera. O que você precisa fazer deve ser agora. Atitudes. Vamos então ao terceiro ponto que precisamos saber para que possamos conquistar o nosso Jordão. A nossa terra prometida e cruzar o Jordão. Saber que a vitória vem de Deus, mas que somos nós que temos que cruzar o Jordão. A vitória quem dá é Deus, para todas as coisas da nossa vida. Mas quem tem que dar o passo, quem tem que caminhar, quem tem que ter a atitude de fé, somos nós. Isto é a fé com atitudes. Por vezes as pessoas não conquistam porque acham que confiar em Deus é sentar e esperar que as coisas caiam do céu. Não. Confiar em Deus é agir sabendo que Ele vai adiante de nós. Ele vai guiando os teus passos. Ele vai conduzindo os teus pensamentos para a decisão certa que você tem que tomar. Então, confiar em Deus é agir com sabedoria. Vamos ver os versículos que dizem em Josué 3:14, diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, versículo 15, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, diz no versículo 16, pararam-se as águas que vinham de cima. Então veja que não foi só Moisés que cruzou as águas a seco. Josué, juntamente com o povo de Deus, cruzou também o Jordão. E diz que de forma sobrenatural, ele obedeceu uma ordem de Deus, assim como nós temos que obedecer aquilo que Deus manda, e ao botar o pé, diz que imediatamente Deus cessou a água que vinha do alto e que banhava o Jordão, para que eles pudessem passar a seco. E diz que então, no final do versículo, então passou o povo de frente de Jericó. Veja que todos puderam atravessar aquele local. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Meu amado e minha amada, esta promessa da terra prometida, ela tem que se cumprir na tua vida. Porque Deus vai parar o Jordão, Deus vai parar todas as dificuldades para que você atravesse e alcance. Eu creio neste Deus soberano. Eu creio. Eu creio. Eu creio, eu creio. Eu quero que tu creias também, porque eu quero ver aqui milhares de pessoas dando testemunho daquilo que Deus começou a fazer através desta mensagem. Então, entre nós e os nossos sonhos sempre haverá obstáculos, isso é fato. Sempre haverá um Jordão, mas eu não me importo com isso. Para que tenhamos que atravessar,
para alcançarmos a terra prometida. Porque vejam, não há vitórias, a Bíblia está recheada de exemplos de homens e mulheres vitoriosos, mas saibam que não há vitórias sem luta. Mas em todas as vitórias nós confirmamos que Deus se tornou a força e o consolo daqueles heróis. Deus é a tua força, o teu conforto, o teu consolo. Há obstáculos em nossa vida que poderíamos chamar do nosso Jordão pessoal, uma pessoa que tem nos afligido, ou uma doença. Aqui tivemos o exemplo da irmã que foi curada. Aquela doença, aquele câncer era um Jordão. Mas se ela estivesse parada, paralisada, ela já estava tomada por esta mentira. Mas ela se conformou e disse: não, o meu direito, a minha terra prometida é um corpo saudável. E é isso que eu vou tomar posse. Hoje está aqui, depois de 20 dias, para dar testemunho. Deus mostrou o Jordão para Josué e deu a ele uma ordem para atravessá-lo. Mas veja que interessante, Deus não mostrou como ele ia atravessar, Deus mandou que ele atravessasse. Deus não lhe mostrou uma ponte, Deus falou: atravesse. Atravesse porque a ponte já está dentro de você. Atravessa porque a ponte é a fé que eu coloquei dentro de você. E aonde você estiver com esta fé poderosa, não vai existir mar, não vai existir rio que te impeça de agir ou de atravessar. Então a ponte para atravessar o Jordão é a fé em Jesus Cristo. Precisamos então encarar as dificuldades para termos bom êxito. Enfrente os problemas, enfrente as adversidades, não tema, não tenha medo, Deus é contigo. E isto é uma prova da nossa fé. O que é o Jordão para aqueles que servem a um Deus que é o Deus Todo-Poderoso? Então tome posse neste dia da promessa que está em Isaías 45, esta palavra fortalecerá também o seu coração e a sua alma. Diz assim o profeta: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Deus está te falando: não temas, eu estou contigo, eu estou contigo e não abro, eu sou um com você, e aonde você for, aonde você estiver, eu jamais te desampararei. Então precisamos ter esta segurança de que a vitória vem de Deus e não da nossa força, não é mesmo? 2 de Coríntios, Paulo dá um exemplo da onde ele buscava força. 2 de Coríntios 3, versículo 4 diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa, diga, a minha suficiência vem de Deus. Você está crendo nisso que você está lendo? Aquilo que você está confessando? A tua confiança, a tua suficiência vem de Deus. Então saber que a vitória vem de Deus nos torna, sabe o quê? Destemidos, corajosos, invencíveis, mas ao mesmo tempo humildes, porque sabemos que não é a nossa força, mas é o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Provérbios 21, 31 diz isso: o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Você está sendo aqui preparado, capacitado para a batalha, para a luta. Mas veja,
mas a vitória vem do Senhor. A tua vitória vem do Senhor. A tua conquista vem do Senhor. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você está aqui sendo alimentado espiritualmente, fortalecido espiritualmente, para chegar lá fora e combater, através da boa confissão, todas as adversidades. Outro aspecto importante que percebemos nos versículos tema, e é o ponto 4, é que precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Talvez esta seja a maior dificuldade nossa. Você precisa entender qual é a visão de Deus para a tua vida. Aquilo que Deus quer para você. Porque veja, Josué 1:3 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus estava mostrando a Josué aquilo que era a vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus para as nossas vidas são as suas promessas. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. E no versículo 4 diz: e desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Então Josué recebeu esta visão clara sobre o que fazer, aonde ir e quem ele deveria levar. O chamado de Deus para Josué foi claro, mas Deus não estava chamando Josué para outra coisa senão para cruzar o Jordão. E às vezes Deus nos inclina, nos encaminha e estamos indo bem no nosso caminho, no nosso percurso, no nosso destino, e às vezes recebemos vozes enganadoras e muitas vezes nos desviam do caminho certo. Mas nós devemos estar com os ouvidos atentos a uma só voz, a seguirmos o conselho de Deus. Aquilo que é agradável a Deus é bom para a minha vida. E foi isso que Josué fez. Então aquela era a meta de Deus para a vida dele. Josué tinha absoluta certeza acerca daquilo que Deus queria para a sua vida. Você tem certeza daquilo que Deus quer para a sua vida? Deus te chamou para você ser cabeça, mais que vencedor, propriedade exclusiva dele, nova criatura. Olha quanta coisa você foi chamado para ser. Você foi chamado para ser o melhor arquiteto, a melhor dona de casa cristã, o melhor advogado cristão, o melhor empresário cristão. É você ser e você seguir este talento que Deus te deu, sendo o melhor cristão. Então Deus respondeu a 3 perguntas de Josué. A quem era esta ordem para que cruzasse o Jordão? A quem era aquela promessa da terra prometida? Era para ele e para todo o povo. Deus também respondeu a 3 perguntas de Josué. A segunda, que é aonde era o local que ele deveria ir, que era a terra que Deus havia prometido. Deus havia falado que ele chegasse a Canaã, a terra prometida. E quando foi o prazo que Deus determinou para que Josué marchasse e conquistasse? Diz que agora Deus havia dado uma ordem, e eu creio por fé que Deus está dando uma ordem ao nosso ministério para que nós venhamos a tomar posse do nosso Jordão. É agora. O nosso apóstolo tem falado
incessantemente sobre atitudes de fé. Ele chegou a falar sobre a passagem de Tiago que diz: a fé sem obras é o quê? Morta. Portanto, precisamos já darmos o primeiro passo para conquistarmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. E Deus mostra os limites da ação de Josué, quando nós vimos no versículo 2 e 3, desde o deserto até o rio, etc, etc. Então Josué não deveria agir de forma diferente, não deveria ir para a Macedônia, para a Índia, para a China, ou sei lá, para a Europa, não. Ele deveria seguir a palavra de Deus, sendo submisso a Ele. Então é importante pedir a Deus discernimento espiritual, para sabermos onde devemos colocar os nossos pés. Você tem que ter esta prática de pedir conselhos a Deus para qualquer atitude que você vai tomar. E quando você pede a Deus e sente paz no seu coração, quando não há nenhuma expectação de juízo e fogo, aí tem um sim, um amém de Deus. Então você deve buscar, compreender qual é o grande propósito de Deus para a sua vida. Então peça a Deus a direção para aquilo que Ele quer que você faça. Ore a Deus, busque os bispos, pastores, para que te deem conselho. O que Ele colocou em suas mãos para que você venha realizar este sonho? Qual é a visão que Deus deu a você para que você alcance este sonho? Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então é Deus que nos dá os insights, as inspirações, e é Ele mesmo que cria toda a situação para que as coisas aconteçam. Então quem caminha com base na visão, caminha com objetividade. Paulo fala em Filipenses 3:12 a 14, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esqueça as experiências ruins que você teve no passado, porque com certeza foram resultados de atitudes equivocadas. Mas você está sendo instruído através da palavra de Deus a acertar os teus passos, a guiar os teus caminhos dentro da palavra de Deus. Então quem caminha com base na visão, caminha com propósito. Qual é a paixão da sua vida? Mais uma pergunta a você. O que inflama o seu coração? A visão de Deus para a sua vida está relacionada com aquilo que tem maior relevância dentro do seu coração. Por isso, deixe de reclamar da vida, deixe de murmurar. Há um chamado de Deus para você, há uma obra a ser feita por você, e Deus está na tua vida para te conduzir em triunfo. Veja o testemunho do apóstolo Paulo, que passou por tantas tribulações, mas seguiu a visão que Deus tinha para ele, e diz a palavra que ele suportou todas as coisas. Em 2 de Timóteo 4,17 diz: mas o Senhor me assistiu, Deus está te assistindo também, e me revestiu de força. Deus está te revestindo de força, para que por meu intermédio, olha o propósito de Deus na vida de Paulo,
a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado muitas vezes, com certeza, da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Você crê nesta certeza também? Nesta vitória? Nesta promessa? Diz a Ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. Então não fique acomodado, creia que Deus revestirá a sua vida com força e sempre libertará você de todas as bocas dos leões. O leão não vai te comer, não. O leão não come ovelha fiel, não. Então creia no livramento de Deus e na provisão do Senhor. Último ponto, é preciso viver com ânimo e coragem. E esta é a melhor parte. Cadê o ânimo? Cadê a coragem do povo de Deus? Cadê o entusiasmo da igreja? Amém, é isso mesmo. Você vai sair daqui flutuando, certo que Deus está no teu barco. Então temos que ter entusiasmo, ânimo. É Deus dentro de nós. E veja que Josué 1,6 diz: ser forte. Olha o encorajamento da palavra. A palavra está te encorajando neste dia. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Então é preciso viver com ânimo e coragem. Para quê? Para que a gente possa estar com a nossa visão, com o nosso sonho avivado diariamente na nossa mente. Você não pode se esquecer, e quando você pensa naquilo que você sonha, aquilo tem que te dar prazer, aquilo tem que te revigorar, aquilo tem que te deixar feliz, porque você sabe que quem te colocou este sonho foi Deus, e mais, Ele vai te ajudar a alcançá-lo. Então Deus é contra o desânimo, Deus é contra a dúvida, Deus é contra o medo, pois são sentimentos que paralisam as pessoas. Então Deus falou 3 vezes para Josué ser forte, ter coragem, ter ânimo, porque ele sabia que o desânimo é contagioso. Uma pessoa desanimada, ela acaba contagiando todos ao seu redor. Foi por causa do desânimo que toda uma geração de 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Você sabe da história? Eram 12 espias, 10 não tiveram a mesma visão de Josué e Caleb, e por isso levaram 2 milhões de pessoas à morte, sem alcançarem a terra prometida. E aí eu te digo, não dê ouvidos a vozes de fracasso e enganadoras. Dê ouvidos à palavra de Deus, porque o desânimo é o inimigo da fé. Sem ânimo, ninguém se levanta da crise. Sem ânimo, ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo, ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo, ninguém toma posse da terra prometida. Sem coragem, podemos até ter a visão, mas não saímos do lugar, não conquistaremos as promessas. Então quem confia vai para a batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Josué ganhou tremendas batalhas, porque ele não temeu, ele confiou no Senhor, ele confiou de que do Senhor vem a sua vitória, a sua força, e assim também devemos agir. Mas vamos ver um outro exemplo, que está em 1 Samuel 31, é o exemplo de Davi, uma situação que havia acontecido, e vamos ver a postura de Davi diante desta situação, para que nós venhamos também
nos momentos de adversidades, buscarmos em Deus ânimo, recobrarmos o nosso ânimo. Diz a palavra assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, que era uma cidade, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinha levado também cativas mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. E diz que Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. E então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Então veja que situação que havia se instalado ali naquela cidade esta que era possuída, era dominada por Davi e os seus homens. E veja o que acontece, qual é a postura de Davi no versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Você vê a postura certa, correta, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Ao invés de ficar se lamuriando, resmungando, lamentando, sofrendo, ele preferiu buscar ânimo, força na palavra de Deus. Então, é claro que nós não estamos em Ziclague, nem vivemos os tempos de Davi ou Saul, mas vivemos dramas e desafios que podem gerar desapontamentos, perdas de esperança, de orientação, perda da visão, perda de entusiasmo, se não tivermos uma postura de fé inabalável como Davi teve. Então temos que buscar ânimo no Senhor, e você está aqui hoje para isso. Você está nos assistindo através da internet, busque ânimo no Senhor através dessas palavras. Não permita que o inimigo frustre a sua esperança ou o seu entusiasmo. Porque veja o que aconteceu no versículo 8. Deus só responde àqueles que buscam nele a resposta. Se você buscar no mundo, não adianta depois querer que Deus fale com você, que ele não vai falar. Mas diz no versículo 8: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? E diz que imediatamente respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Quando você busca em Deus a tua esperança, a tua força, Ele te mostra, Ele te guia no caminho que você deve andar. Então, conforme Davi e seus homens fizeram, nós temos que tomar uma decisão, nós temos que fazer a coisa certa, ou nós choraremos as perdas, ou nos encorajaremos no Senhor como fez Davi, e seguiremos para tomar posse daquilo que é nosso direito e herança. Esta é verdadeiramente uma decisão crítica, uma decisão de vida ou morte espiritual. Ou nós viveremos espiritualmente, feridos emocionalmente, ou reagiremos e alcançaremos a vitória em Deus. O que você escolhe? Reagir? Amém? E diz que assim, no versículo 18, Davi salvou tudo quanto havia tomado, os amalequitas, olha que nome horrível, também salvou as suas duas mulheres. Veja que outras mulheres Davi tinha, mas essas eram duas que estavam presas
não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer, por uma atitude de fé. Comece agora a vislumbrar aquilo que você pode trazer de volta. Quantos anos perdidos, quantas coisas que o gafanhoto levou e que por fé, por não ficar murmurando, mas tomar uma atitude de fé, Deus te dará os insights para que você conquiste, em nome de Jesus. Então, o ânimo precisa ser cultivado no coração. O texto inicial nos mostra isso, que o ânimo é gerado no coração de 3 formas. O que produz o ânimo é a promessa de Deus. Diga: eu recebo a promessa de Deus. O que gera o ânimo é agir de acordo com a boa vontade de Deus. Diga: eu sou submisso à palavra de Deus. As leis de Deus, elas estão gravadas no meu coração. E o ânimo, ele é resultado da obediência. Para que você cruze o Jordão, precisa, além de coragem, uma vida de santidade, uma vida espiritual, uma vida conduzida pela palavra de Deus. Não adianta eu falar todas essas coisas e você só fazer questão do resultado. Você não fizer a sua parte, se você não fizer aquilo que Deus manda, que é meditar na palavra, e é isso que são os 3 princípios que resultaram na vitória de Josué. Ele fala sobre meditar dia e noite, que é estarmos atentos e aprendermos a palavra de Deus, que é fazermos, ou seja, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas vivermos retamente diante de Deus, e também de falarmos, ou seja, de confessarmos as palavras, as promessas de Deus. Se eu abrir mão desses 3 princípios, não adianta ficar esperando só a terra prometida, porque ela não vai se cumprir. Mas se você viver isto, se você desejar viver isso, creia que você tomará posse dos resultados, que diz a palavra no versículo 8, diz assim: farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Esta é a verdade de Deus para a tua vida, homem, mulher, servos de Deus. Então, o terceiro ponto, eu falei sobre o ânimo que produz, o que produz o ânimo, que é a promessa de Deus. Falei sobre agir em concordância com a vontade de Deus. E o terceiro, o que mantém o ânimo também, é a consciência da presença de Deus. Você tem que crer que Deus não é algo ilusório. Apesar dele não ser real, você não vê Deus, a não ser através do teu irmão, através da natureza, que tudo isso foi criado por Deus, e nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, você tem que saber, você tem que ter esta consciência de que a presença de Deus é real na tua vida. Diz no versículo 9: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Deus é conosco, assim como fui com Moisés, diz a palavra, assim serei contigo. Deus, Ele oferece a Josué e nos oferece também esta base histórica para gerar confiança a nós. Nós temos pessoas que servem como modelo. A vida do nosso apóstolo é um exemplo disso, que devemos confiar em Deus, que Deus se mostra através da vida dos nossos líderes, quando nós temos uma postura de fé. Então você tem que crer nisso. Nós temos que crer,
nas promessas de Deus. Então, meus amados, Deus é quem chama, diga amém. Deus é quem nos desafia, diga amém. Deus é quem nos dá a visão, diga amém. Deus nos dá poder e dá vitória. E Ele prometeu a cada um de nós um fim glorioso, para que você possa conquistar. Então, terminamos a mensagem. Hoje é dia de novas esperanças. Eu quero que você saia daqui motivado neste dia. Hoje é dia de novas esperanças, de nos enchermos de coragem para enfrentarmos todos os desafios aí fora, seja na igreja, no trabalho, dentro do lar, aonde você estiver, não importa o problema ou as dificuldades, Deus estará na tua vida. Precisamos atravessar o nosso Jordão, porque há uma terra para ser conquistada, há um sonho para ser realizado. E diz, ao nosso redor pode haver crise, sim, pode haver, mas temos que confiar que existe um Deus que está acima da crise. É tempo de se levantar e de obedecer, é tempo de experimentar os milagres de Deus, pois quando agimos em nome de Deus e para a glória de Deus, o Jordão tem que se abrir, os inimigos têm que fugir da nossa presença, e as promessas têm que se manifestar na sua vida. Romanos 8, 31 e 32 diz, vamos ler juntos? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as promessas, a cura que você deseja contra aquela doença, a restauração física, a cura emocional, o abrigo, a casa própria, a quitação da tua casa, a harmonia, vai recebendo aí na tua vida, a harmonia nos relacionamentos entre pais e filhos, dentro do casamento, as amizades no trabalho. Receba também ser bem sucedido na realização profissional, ser bem sucedido no emprego, receber promoções que vocês estão esperando, a aprovação no concurso, a vitória em processos jurídicos, a paralisação da ação do gafanhoto contra as nossas vidas, as nossas finanças. Receba para a tua vida a felicidade, a realização de sonhos pessoais, de sonhos materiais. Receba a paz e a proteção de Deus, o livramento, o amparo, o consolo de Deus e o avivamento, o temor, a obediência a Deus, a submetimento, a submissão à palavra de Deus. Creia, meu amado e minha amada, creia e haja por fé. Tome posse daquilo que é teu direito, aquilo que a Bíblia diz que é teu direito, são todas as promessas, são para você. Receba em nome de Jesus. Então repita comigo dizendo: eu tomo posse por fé de todas as coisas que são meu direito, porque eu creio que o Jordão já se abriu para que eu tome posse da terra prometida. E o povo de Deus que crê, diga: assim seja, assim diz o Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos cantar uma vez mais aquele hino que diz: Jesus é uma fonte de abundância. Vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Jesus é uma fonte
suas palmas. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tomamos posse de toda a abundância que é nosso direito nesta terra. Jesus é uma fonte de abundância, nos deu toda a autoridade e poder para reinar. Mas cante com empolgação, você está confessando a vitória. Diga para o seu irmão: eu não vou perder a minha esperança jamais. Sobre toda a terra, onde o Senhor nos enviar, nós iremos dominar, porque o Deus dos exércitos está conosco. Cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo. Tenho para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Declare para o seu irmão, diga: nós somos cabeça. Temos direito de uma vida abençoada nesta terra. Não nos conformamos com este século. Transformamos a nossa mente com a palavra do Senhor. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de Deus. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Vamos declarar mais uma vez que Jesus é a fonte da nossa abundância. Jesus é uma fonte de abundância, nos deu toda a autoridade e poder para reinar. É assim que Deus quer te ver. Para reinar. Eu não vou perder a minha esperança. Sobre toda a terra eu vou dominar. Sempre Dominar. sou cabeça e não cauda. Sou por cima e não por baixo. Tenho para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Sou cabeça e não cauda. Sou por cima e não por baixo. Tenho para emprestar e nunca mais, Nunca mais. Diga assim: nunca mais. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de Deus. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de Deus. Eu tomo posse Agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de quero ouvir a igreja. E eu tomo posse agora. Só a igreja, só a igreja. É meu direito. Esse é o melhor que você pode fazer nessa manhã. Mais uma vez. Eu acho que você pode fazer melhor. Eu tomo posse. Mais uma vez, mais uma vez. Nós estamos movendo o mundo espiritual. Eu tomo posse. Todos juntos. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança.
de Deus, de Deus. Eu tomo posse do que Deus me deu. Glória a Não abra mão Deus. dos teus sonhos. Tome posse. O Senhor te faz alcançá-los. Glória a Deus. A bênção final, Bispo. Glória a Deus. Estenda suas mãos para o altar. Senhor, graças te damos por essa manhã gloriosa, Pai. Sairemos daqui, Senhor, com muita certeza em nossos corações, Pai. Te agradeço pela vida do meu esposo, Bispo Sérgio, que foi usado com ousadia para ministrar a igreja, Pai. Para que todos nós tenhamos essa certeza de que vamos marchar e o Jordão vai se abrir. Aliás, ele já se abriu por fé, em nome de Jesus. E nós tomamos posse daquilo que é nosso direito. Independente das crises, dos problemas, das adversidades, nós somos o povo eleito do Senhor. O Senhor disse a Josué: não te mandei eu? E o Senhor disse: esta manhã a igreja Cristo vive, eu estou mandando vocês marcharem, seguirem em frente. Graças te damos, Senhor, por esta palavra, Pai. E agora sairemos daqui com alegria, em paz seremos guiados. Envia, Senhor, os teus anjos poderosos, Pai, para nos guardarem nesta cidade, para protegerem as nossas vidas, nossas famílias, nossos bens. Que os teus anjos poderosos nos guardem sempre, nos livrem sempre de todo mal, Pai. E que a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia, o teu amor, teu infinito amor e as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. E o povo mais que vencedor nessa terra, diga amém. Vai em paz, vá feliz. Graça e paz. Cruze o seu Jordão.